Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive durante as férias. Eu tive, assim, a grande oportunidade, o grande prazer de fazer um safari. E durante esse safari, assim, eu pude observar que como ele era feito em um parque, que era um parque nacional e ele tinha a proteção ambiental, ou seja, ninguém pode entrar lá e caçar, enfim. Então os animais eles não tinham o maior predador deles, que no caso é o homem. E uma das coisas assim de observar animais é que é legal isso porque traz muito para o momento presente, porque primeiro, não tem como planejar. Se você vai fazer qualquer coisa que envolva animal e você queira ver animais, não tem como você dizer e programar que vai ser desse jeito, que você vai ver todos os animais, né? Eu li algumas vezes de pessoas que foram fazer safari e voltaram muito decepcionadas porque não conseguiram ver quase nenhum animal. Mas então você chega no momento presente porque você tem que ficar muito quieto, em silêncio, simplesmente observando. E aí, né, no caso, muitas vezes né, a gente ficava horas ou uma hora observando um único laguinho, esperando que alguns animais viessem para que a gente pudesse observar. E numa dessas ocasiões eu estava observando um leopardo que chegou em um lago e ele muito soberano, imagina o topo da cadeia naquele parque nacional. Então, muito soberano, majestoso, caminhando, né, com muita tranquilidade, entrou lá no lago, tomou muita água, ficou muito tempo, não tinha pressa, saiu andando muito devagar, não estava preocupado com o ambiente, um animal lindo, majestoso, que eu inclusive nem tirei fotos ou filmei de tão maravilhada que eu fiquei com aquele bicho. Mas aí na sequência a gente tinha um binóculo, né? Então a gente observava também que no parque tinha muitos veados. E os veados, na cadeia alimentar, né, são o prato predileto do leopardo. O segundo lugar são os macacos. Mas imagina você num parque nacional lotado de leopardos e você ser o prato predileto do leopardo. Então observando né, os cervos com os binóculos, eu via sempre a feição deles e eles tinham sempre muito medo, então qualquer movimento, qualquer folha que caía, eles já levantavam a orelhinha e aí já, né, aquela posição de alerta. Então, ao contrário do leopardo, por exemplo, que, né, tomou todo o tempo que ele precisava para tomar água, o veado, ele ia lá, tomava um mini golinho de água e já logo levantava a orelhinha preocupado com o que ia acontecer. E aí, enquanto eu estava na situação de safari, eu pensei, puxa vida, né, que coisa, deve ser muito ruim ser um veado em um parque nacional, porque ele fica com muito medo, o tempo inteiro com medo e aquela situação, em qualquer momento eu posso ser comido, né, pelo leopardo. Mas depois, num segundo instante, em que eu pude observar melhor esse meu pensamento, eu entendi que, na verdade, esse é um pensamento nosso, muito humano, que a gente tem do sentido de injustiça, né? Porque a gente não consegue entender que não haveria sofrimento se nós simplesmente conseguíssemos aceitar o que se apresenta. Porque no fundo, a gente não consegue mudar as circunstâncias, né? Então imagina, se eu fosse um veado num parque nacional, imagina se o veado começasse a pensar a respeito e dissesse, puxa vida, que injustiça ser um veado em um parque nacional, né? Então, a qualquer momento eu posso ser comido. Nossa, o leopardo que tem uma vida boa, porque eu tô aqui e né, a minha vida está em risco. Ou ele não pensa assim, nossa, você viu o coitado da veada Chiquinha lá que perdeu o bebezinho, acabou de ser comido pelo leopardo. Ele não tem essas perguntas na cabeça e de repente vem um entendimento muito profundo que talvez eu nem consiga transpor em palavras de que tá tudo no lugar certo, né? A gente que na nossa cabeça imagina que de acordo com as circunstâncias a minha vida é melhor. A gente não sabe, de repente, se o leopardo também questionasse a justiça ou injustiça da vida, de repente ele pensasse, puxa vida, que injusto. Onde eu chego todo mundo vaza, vai embora, eu não tenho amigos, não sou querido. Mas não tem esse tipo de pensamento. E o que eu quero dizer com isso é mostrar aonde está a escolha.
Eu não consigo escolher se eu vou, né, se eu vou ser um veado ou vou ser um leopardo, ou de repente um tucano. Eu não consigo escolher as minhas circunstâncias, as circunstâncias que se apresentam na minha vida, porque causas e condições se reúnem o tempo inteiro. A cada milissegundo, causas e condições se reúnem e algo se manifesta numa trama, num tecido que a gente não consegue entender, porque a gente é só um nozinho nesse tecido. Então, o que eu quero dizer é que a escolha real é em como eu vou viver essa circunstância. E de repente veio uma paz, uma tranquilidade de saber que aquele veado, ele temia pela vida dele, mas não existia sofrimento atrelado a esse medo, a esse temor pela própria vida. E isso faz toda a diferença, porque isso não impede que ele viva uma vida plena, que ele tenha outros filhos, que ele se alimente, que ele pule e corra no bosque. Ou seja, existe essa possibilidade, ou mesmo que não existisse, que ele estivesse confinado, enfim. A mente é sempre livre. Então, para mim, foi assim um exercício muito grato de observar o próprio pensamento na minha mente de que o sofrimento está atrelado à circunstância. E, na verdade, né, no fundo, é como eu disse, o sofrimento vem de interpretar a circunstância como algo injusto que não deveria acontecer. Então, a simples aceitação muda tudo. E o que eu estou querendo dizer com isso também não é uma questão de conformismo, se existe uma situação de injustiça, mas sim que dá para, independente da circunstância, fazer uma escolha para ser emocionalmente livre. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê.